Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sotanar. Amigos, neste vídeo eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre Maimônides. Um querido amigo e aluno, o André, pediu que eu falasse um pouco sobre Maimônides. E desde já eu mando um abraço para o André, um grande amigo. Que o Eterno abençoe a tua vida e bendiga a vida de toda a tua família, certo? Bom, amigos, vamos falar um pouco então sobre Maimônides. Certamente você já ouviu aqui no canal eu falar de Rambam, Maimônides e tal, e talvez você tenha até ficado se perguntando quem é este indivíduo. Bom, neste vídeo eu gostaria de falar um pouco com vocês quem é este indivíduo que, diga-se de passagem, é uma pessoa que já faleceu, né? Foi uma pessoa de grande expressão e é até hoje de grande expressão dentro do contexto judaico. Bom, o Rabino Moisés Ben Maimon, tá? E o seu nome, então, a partir de um acrônimo do seu nome, se tem Rambam. Então, Moisés Ben Maimon, Moisés filho de Maimon, então você tem um acrônimo deste nome que fica Rambam. Então, Moisés Ben Maimon ficou conhecido como Rambam, também como Maimônides. A maioria dos brasileiros conhece como Maimônides, certo? Quem foi esse indivíduo? Há um pouquinho de discussão sobre a data em que ele nasceu. Alguns colocam como sendo 1135, outros sendo 1138. Certo é que ele nasce aí por esta época, entre 1135 e 1138, em Córdoba, na Espanha, certo? Ele viveu aproximadamente 70 anos, tá bom? Então, nós estamos falando aí de alguém que viveu no chamado período medieval, certo? O Rambam Maimônides é uma figura dentro do contexto judaico singular. Tanto é que nós temos a frase, né? De Moisés até Moisés não existe alguém como Moisés, indicando a singularidade de Rambam. O Rambam ele é considerado de tal peso que ele é comparado a Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, autor da Torá, certo? E este indivíduo, então, com toda esta singularidade, ele tem uma importância toda especial. Vamos falar um pouquinho aí do contexto histórico do Rambam. Bom, pouco antes do Rambam morrer, o mundo presenciou, o mundo em que ele vivia, em que ele nasceu, presenciou um pouco antes dele nascer o chamado período de ouro das relações entre judeus e árabes. Era um mundo onde se tinha uma considerável liberdade religiosa. Porém, isso acabou quando o Rambam tinha aproximadamente ali, 12, 13 anos de idade, quando assume ali um grupo, né, o Al-Morra, né, um grupo de árabes ali, muçulmanos, um tanto extremistas, que não aceitavam outros tipos de pensamento que não deles, senão o deles, né? E aí, por causa disso, eles começaram a perseguir os judeus. Por causa dessas perseguições, a família do Rambam, ela vai ficar peregrinando durante um tempo. E durante esse tempo de peregrinação, ele chegou a viver na região do Marrocos e também na Palestina. Até que por volta aí, de 1166, eles se estabelecem no Cairo, no Egito, certo? Inclusive, mais tarde, o Rambam foi rabino no Cairo, certo? 2 anos depois de estabelecidos aí, ele escreve, então, ele lança sua obra conhecida como Mishnah, e também mais tarde, 10 anos mais tarde, em 1178, o Mishneh Torah, que é a sua obra, assim, podemos dizer, a obra da vida do Rambam. Essa é a obra de maior expressão do Rambam Maimônides, certo? Nesta obra, o Rambam ele vai apresentar de forma ordenada e lógica a lei judaica. Ele faz um estudo do Talmud, ele era um talmudista, certo? Um grande estudioso de Talmud, uma pessoa extremamente versada. Então ele
pega a lei judaica que está ali no Talmud, a legislação, e ele coloca ela de forma ordenada e lógica. Inclusive, na época, algumas pessoas não gostaram muito disso, alguns sábios não gostaram muito disso, porque pensavam que o Rambam, desta forma, estaria estimulando as pessoas a não estudarem o Talmud. Mas, na verdade, não era esse o intuito dele era colocar ali o conhecimento na mão das pessoas, o conhecimento a respeito do Talmud, certo? Bom, um outro ponto aí nesse contexto interessante de se mencionar é que ele também lança um outro livro por volta de 1190, que é o Guia dos Perplexos, certo? Inclusive eu tenho o Guia dos Perplexos aqui na minha mão, certo? O Moreh Nevuchim, tá? Moreh Nevuchim, que está aqui na minha mão, tá? O Guia dos Perplexos do Rambam, a imagem do Rambam aí. Esta obra é uma obra muito interessante. Diga-se de passagem, deixa eu mencionar uma coisa para vocês. O pressuposto em que o Rambam escreve é a filosofia aristotélica neoplatônica, certo? Ele tem essa cosmovisão quando ele escreve. Então ele dialoga com vários temas aqui, como a criação, Deus e assim por diante, né? A ideia do homem ser a imagem e semelhança de Deus e etc., com este pressuposto. Vale a pena mencionar que o Rambam, ele dominava o árabe. Então, excetuando a obra dele, o Mishneh Torah, as obras deles foram escritas em árabe, certo? Inclusive eu tenho uma obra aqui muito interessante, que ela é essa obra aqui, ó, tá? Que você está vendo, que é o Sefer HaMitzvot, tá? Do Rambam, tá certo? As 613 leis aí judaicas aqui, tá? Elas são organizadas, isso aqui está organizado, tá? De acordo com o Mishneh Torah, tá? Então você quer conhecer as 613 leis aí do judaísmo, né? O Código Legal Judaico, de acordo com a organização do Mishneh Torah, essa obra aqui, ela é singular, tá bom? Então, está aí. Muito boa essa obra, tá? Eu uso sempre nas minhas pesquisas. Como eu estava falando para vocês, o Rambam, ele escreve com um pressuposto aristotélico. E isso daí precisa ficar em mente. Por quê? Na época em que o Rambam viveu nessa terra, havia muitas discussões, certo? Inclusive, deixe-me até mencionar uma coisa aqui antes que eu esqueça. O Rambam, ele, na época em que ele veio, também era um momento complicado porque foi ali um movimento, ele pegou parte do período das cruzadas. Então, o judeu ele não ficava somente sobre o fogo árabe, mas também sobre o fogo cristão, certo? Da época ali, o cristão medieval da época. O Rambam foi um grande sábio, ele era rabino, filósofo, médico, astrônomo, e assim, ele não foi qualquer médico. Há quem diga que ele foi considerado o segundo melhor médico de sua época e por um curto período, o primeiro. Então tratou de pessoas muito importantes da época dele. Então foi um grande filósofo, foi um grande rabino e ele é o grande legislador do judaísmo, certo? O seu Mishneh Torah é uma obra singular dentro deste contexto. Bom, sobre o Rambam e o seu trabalho aí, em seu código legal, eu gostaria até de citar essa obra aqui, fazer uma citação dessa obra aqui, tá? Textos filosóficos judaicos medievais. Inclusive, essa obra aqui é do Charles Manning. Inclusive, eu recomendo essa obra aqui para você que tem o desejo de conhecer um pouco sobre os filósofos judeus do período medieval, tá bom? Ele comentando sobre o Mishneh Torah do Rambam, né, o trabalho do Rambam, ele diz o seguinte, na página 18, abre aspas. Maimônides discute nesses princípios, nestes primeiros textos legais, os fundamentos da Torá. Então, o que o Rambam vai discutir no material dele? Os fundamentos da Torá. Aí ele diz assim, isto é, as crenças e opiniões fundamentais implícitas na lei divinamente revelada. Estas incluem a crença na existência,
na unidade, na incorporalidade e na absoluta prioridade de Deus, somente a quem se deve adorar. Também incluem as crenças na revelação profética e na supremacia e imutabilidade da revelação mosaica, assim como na onisciência, recompensa e punição na vinda do Messias e na ressurreição dos mortos. Maimônides, sugere que, a fim de aceitar essas crenças, em especial as teológicas, é preciso ter ao menos um entendimento rudimentar delas. Isso implica uma obrigação religiosa de estudar os fundamentos da lei, em especial os teológicos. Do contrário, fica-se com uma concepção falsa e errônea de Deus e de sua relação com o mundo. Então, a consideração muito importante, porque quando o Rambam ele faz o seu estudo ali, né, e apresenta no seu Mishneh Torah, o grande ponto dele, né, é buscar entender a partir da Torá, a partir do sistema legal que Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, registra por escrito, tentar entender o que está implícito, né, a respeito do Deus de Israel e tudo mais. Por causa desse estudo, o Rambam ele vai colocar os chamados 13 princípios da fé judaica. Porque o Rambam, estudando isso daí, ele entende que para você ser um judeu, para você ser um judeu religioso, uma pessoa comprometida com o Eterno, você precisa conhecer esses 13 princípios da fé que já vou demonstrar para você. Um outro erudito que fala do Rambam muito bem é um escritor que eu gosto muito, que é esse daqui, ó, o Jacob Neusner, tá? Nesta obra Introdução ao Judaísmo do Jacob Neusner. O Neusner vai dizer o seguinte, na página 211 e na página 212. Na página 211 ele começa dizendo: seu feito foi sistematizar o aristotelismo neoplatônico com a revelação da Escritura. Então veja, o Neusner começa dizendo que o feito um grande feito do Rambam foi sintetizar o aristotelismo neoplatônico com a revelação da Escritura. Eu já tinha mencionado para vocês que o Rambam ele tinha como pressuposto o aristotelismo, ainda que ele não abraçasse todos os pontos do aristotelismo, mas o conceito dele de Deus, a forma como ele apresenta Deus, é muito influenciada pelo aristotelismo. Continuemos aqui, o Neusner diz assim: seu Guia para os Perplexos, publicado em 1190, pretendia reconciliar a crença com o crente com o filósofo e o filósofo com a fé. Para ele, a filosofia não era alheia à religião, mas idêntica a ela, pois a verdade era o fim e ao cabo a única questão. Então veja, o Rambam, quando ele escreve o Guia dos Perplexos, o Moreh Nevuchim, que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele tinha qual intuito? Conciliar filosofia e fé e demonstrar para o filósofo que a religião não era algo estranho à filosofia. Inclusive, como o Neusner menciona aqui, né, que a religião seria idêntica à filosofia. O Neusner ainda continua dizendo o seguinte: a fé é uma forma de conhecimento, a filosofia é o caminho para a fé. Sua prova da existência de Deus era aristotélica. Ele discutia da criação ao Criador, mas aceitava a eternidade do mundo. Logo, Deus torna-se uma essência absoluta, simples, da qual se exclui toda a definição positiva. Nada se pode dizer acerca dos atributos de Deus, que é expurgado de todos os elementos sensoriais. Só se pode dizer que Deus é Deus, nada mais, pois
Deus só pode ser conhecido como a causa mais elevada da existência. Então, esse aqui é um detalhe interessante. Ele chega a falar, né, que não se pode falar dos atributos de Deus, mas se pode dizer que Deus é Deus, porque Deus, como o Nelson ele fala aqui, né, ele é o mais elevado, né, a causa mais elevada da existência. E aqui você vê literalmente a ideia de Aristóteles, né, da causa primeira e assim por diante. Então, o Rambam, quando ele escreve, queridos, ele tem um pressuposto aristotélico muito forte. Diga-se de passagem, o Guia dos Perplexos do Rambam, o Moreno Elohim, parece ter influenciado um teólogo escolástico, o Tomás de Aquino, teólogo católico famoso, teólogo católico, influenciou-lhe a súmula teológica de Tomás de Aquino, que, diga-se de passagem, também tinha pressupostos aristotélicos. Então, isso daí é bem interessante de se mencionar. Agora, o que eu gostaria de mencionar com vocês, que talvez seja assim o mais interessante, são os chamados 13 princípios da fé judaica, tá? Colocados pelo Rambam a partir de seus estudos. Tá? Eu vou ler aqui princípio por princípio, os 13 princípios da fé judaica. Esses princípios, queridos, eles são proclamados nas sinagogas hoje, tá certo? Ortodoxas, de tal modo que muitas pessoas, tá, consideram que aqueles que não... E aí existe um grande debate no meio judaico sobre isso, é preciso lembrar isso daí, existe uma discussão sobre essa questão se é necessário viver esses princípios para ser judeu. É porque muitos pensam que se você não vive esses princípios, você não é judeu. E aí vem toda uma discussão aí que inclusive o próprio Rabino Michael Brown coloca, né? Deixa eu ver se aqui é o volume 2. Acho que é nesse volume aqui mesmo, não me lembro se é no volume 1 ou volume 2. E, inclusive ele vai colocar a discussão o que é ser judeu ou não. Tá? Agora vamos lá, vamos ler aqui os 13 princípios, tá bom? Primeiro princípio: creio com plena fé que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele faz e fará tudo. Certo? Primeiro princípio. Segundo princípio: creio com plena fé que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a ele. Não há nada que se assemelhe a ele. Terceiro princípio. Bom, eu acho que eu pulei o princípio de número 2. Pulei o princípio de número 2. Vamos lá. Creio com plena fé que o Criador é único. Não há unicidade igual a dele. Só Ele é nosso Deus. Ele sempre existiu e sempre existirá. Então, princípio 1, creio com plena fé que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige, só Ele faz e fará tudo. Segundo princípio, creio com plena fé que o Criador é único, não há unicidade igual a dele, só Ele é nosso Deus. Ele sempre existiu e existirá. É interessante esse princípio aqui, deixa eu fazer uma digressão bem rápida, porque o Rambam, ele considerava o cristianismo, isso aqui é interessante porque alguns judeus hoje, judeus entre aspas, consideram o cristianismo uma religião politeísta por causa da crença na triunidade divina, ou como alguns preferem chamar trindade. Só que o Rambam considerava, embora possa haver discordâncias hoje, mas o Rambam ele considerava o cristianismo como uma religião monoteísta. Tá? Vamos para, saindo da digressão, vamos para o quarto princípio. Ele diz assim: creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último. Tá? Isso. 5 agora. Princípio 5. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. Sexto princípio. Creio com plena fé que todas as palavras dos profetas são autênticas. Sétimo princípio.
Creio com plena fé que a profecia de Moshe Rabbeinu é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas antes e depois dele. Oitavo, creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada a Moshe Rabbeinu. Nono, creio com plena fé que esta Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. Décimo, creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. 11º, creio com plena fé que o Criador recompensa aqueles que cumprem seus preceitos e que pune quem os transgride. 12º, creio com plena fé na vinda do Mashiach. Mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. 11º, creio com plena fé na ressurreição dos mortos que ocorrerá quando for do agrado do Criador. Então esses são os 13 princípios aqui da fé judaica a partir do trabalho do Rambam Maimonides, que, como eu disse, é o grande legislador dentro do contexto judaico. Certo? Inclusive, esses 13 princípios que eu cito aqui, eu estou citando do site do Chabad, certo? Do movimento Chabad aí. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você, se você quiser consultar aqui os princípios, tá bom? Dentro aqui do site do Chabad, você pode consultar aí e ver, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, espero que esse vídeo, esse pequeno vídeo, seja uma introdução aí quem é a pessoa do Rambam, você possa pesquisar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre este homem que foi e é tão importante dentro do contexto judaico até os dias atuais. Bom, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o vídeo do Rabino Eliyahu sobre o Rambam. O vídeo dele eu acho que deve ter quase 1 hora, onde ele fala sobre o Rambam Maimonides. E lá você pode ver algumas considerações que ele fala também sobre a figura do Rambam. Lehitraot, até a